Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resolver mais um teste hipóteses para a média na situação em que o desvio padrão populacional é conhecido. Esse exercício foi tirado do item 7.2 do livro de estatística aplicada Larson e Farber. Então vamos ao enunciado. Um fabricante de sistemas para proteção contra incêndio afirma que a temperatura média de ativação é de pelo menos 135 graus Fahrenheit. Para testar essa afirmação, você seleciona aleatoriamente uma amostra de 32 sistemas e descobre que a temperatura média de ativação é de 133 graus Fahrenheit. Suponha que o desvio padrão populacional é de 3,3 graus Fahrenheit. Para o nível de significância de alfa de 0,10, você tem evidência suficiente para rejeitar a afirmação do fabricante? Bom, a primeira etapa no teste de hipóteses é identificar as duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. O enunciado apresenta duas hipóteses. A primeira é a de que a temperatura média de ativação é de pelo menos 135 graus Fahrenheit. Então vou representar aqui essa hipótese. Mi pelo menos 135. Então, maior ou igual a 135. A outra hipótese seria, então, Mi menor do que 135. A hipótese nula é aquela que contém a igualdade. Então, é essa aqui. E é a afirmação. O fabricante afirma que, então, a afirmação do fabricante está contida na hipótese nula. A outra hipótese é a hipótese alternativa. A próxima etapa é verificar com que nível de confiança ou de significância se deseja testar a hipótese nula. E o enunciado fala em um nível de significância de 0,10. Então, o alfa é de 0,10. Significância ou alfa de 0,10. A próxima etapa é verificarmos se estamos aqui perante um teste de hipóteses para a média de uma amostra, se podemos trabalhar com o teste Z. O teste Z, ele exige que ou a população, o parâmetro, tenha um comportamento de distribuição normal, ou que trabalhemos com um tamanho de amostra maior ou igual a 30. E é o caso aqui, uma amostra de tamanho N igual a 32. E além disso, nós precisaríamos conhecer o desvio padrão populacional. E conhecemos o desvio padrão populacional, o sigma, 3,3 graus Fahrenheit. Então nós podemos realizar o teste Z. O teste Z para a média de uma amostra. Bom, a próxima etapa é transformar a média amostral em estatística Z. Então nós vamos calcular a estatística Z mediante a fórmula em que eu calculo a distância entre a média amostral e o valor da hipótese nula, que aqui é 135 graus Fahrenheit. Essa distância é em número de erros padrão, onde o valor de um erro padrão é o sigma dividido por raiz quadrada de n. Média amostral x barra 133. Valor da hipótese nula 135. Desvio padrão populacional sigma 3,3 graus Fahrenheit. Tamanho amostral 32. Bom, realizando as contas, nós chegamos a uma estatística Z de menos 3,43. A partir dessa estatística Z, nós podemos verificar se ela se localiza
na região associada à hipótese nula ou na região associada à hipótese alternativa. E para isso nós precisaríamos definir a localização do valor crítico de Z. Mas aqui eu vou forçar vocês a trabalhar com o conceito do valor P. Num teste unicaudal à esquerda, e o teste unicaudal à esquerda em função do sinal da hipótese alternativa. Num teste unicaudal à esquerda, o valor P é a área à esquerda da estatística Z. Então eu vou fazer aqui um esboço, o que seria uma curva de distribuição normal padronizada, localizando aqui em algum lugar a estatística Z de menos 3,43. Então, no teste unicaudal à esquerda, o valor P é a área esquerda de Z igual a menos 3,43. Essa área nós podemos localizar uma tabela de distribuição normal padronizada. Bom, tendo aqui uma tabela de distribuição normal padronizada, com os valores negativos de Z aqui à esquerda, podemos verificar que para um Z de menos 3,43, é a coluna 1, 2, 3, 4. Para um Z de menos 3,43, o valor da área esquerda é de 0,00030. Então, esta área à esquerda é de 0,00030. Este é o valor P. Quando o valor P é pequeno, nós rejeitamos a hipótese nula. Podemos usar como comparativo o alfa. Como temos um valor P bem menor do que o alfa, nós podemos rejeitar a hipótese nula. Ok? Se nós estamos rejeitando a hipótese nula, e neste caso a hipótese nula corresponde à afirmação do fabricante, que o fabricante diz que a temperatura média de ativação de pelo menos 135, então nós estamos rejeitando a hipótese nula, que corresponde à afirmação do fabricante. Então nós temos evidência suficiente para rejeitar a afirmação do fabricante. E é isso. Bom, o problema já está resolvido, mas vou aproveitar o momento para reforçar o conceito do valor P. O valor P parte do pressuposto que a hipótese nula seria verdadeira. A hipótese nula sendo verdadeira, nós esperaríamos que as médias amostrais não se afastassem muito de 135 graus Fahrenheit. Mas se uma média amostral se afasta muito de 135 graus Fahrenheit e para a esquerda, já que nós temos um teste unicaudal à esquerda, se nós encontrarmos uma média amostral muito afastada e para menos, nós podemos dizer que estamos observando um evento raro, incomum, um evento inesperado perante o que acreditamos a princípio que é a hipótese nula. Então, nessas condições, o valor P nos leva a rejeitar a hipótese nula. Podemos dizer que o valor P é a probabilidade de, se repetíssemos o ensaio com o mesmo tamanho amostral, amostra aleatória, qual seria a probabilidade de encontrarmos uma amostra que nos levasse a uma estatística tão extrema quanto menos 3,43 em termos de Z, ou mais extrema. E essa probabilidade aqui é muito pequena, 0,00030, ou em termos percentuais, 0,03%, o que é um valor muito pequeno.